E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que estamos aí mais essa semana? Espero que tudo bem com vocês. Espero que todo mundo tenha aprendido bastante coisa de SQL Server nessa semana que passou. Descansado um pouquinho também, né? Ninguém é de ferro. Tem aí curtido o final de semana, aproveitado com a família, mulher, namorado, beleza? Ou até mesmo estudando um pouco mais de SQL Server, por que não? Né? Bom, hoje vamos para mais um vídeo da nossa série Highway to Hell Extended Events, uma série que está fazendo bastante sucesso aí no blog. Tenho recebido sempre um feedback muito bacana de todos vocês. Eu não me canso de falar isso em todos os vídeos, porque eu tenho que agradecer muito a vocês. Faço o vídeo pensando em ajudá-los, pensando em ajudar a galera, ajudando a comunidade, e só continuo fazendo porque eu tenho visto que tem surtido efeito, a galera tem gostado, tem aprendido, tenho recebido aí contato de vocês dizendo que conseguiram resolver problemas de performance já utilizando o Extended Events, estão aí dando dicas para o pessoal da sua empresa, que o Profiler já está aí na lista de features depreciadas, que é legal você passar a usar o Extended Events. Então fico muito contente, fico muito feliz. Agradeço mesmo a participação de todos vocês. Quero que vocês participem ainda mais. Manda comentário no blog, se inscreve no grupo. Em todo o nosso post eu coloco lá o endereço do grupo. Inscreva-se no grupo, não deixe de se inscrever, não deixe de se inscrever no blog também. E vamos conversa comigo, mande sugestões. Eu tenho recebido bastante coisa legal para os próximos assuntos aí dessa série Highway to Hell. Quais as features que vocês têm extrema curiosidade de entender melhor. Bom, no nosso vídeo de hoje, eu quero passar para vocês um cenário bem interessante que aconteceu recentemente comigo e que eu consegui resolver novamente utilizando o Extended Events. Eu tive um cenário que foi mais ou menos assim, passando para vocês numa visão mais genérica. Eu tenho uma aplicação que era um RP, e que esse RP ele conectava na base de dados e executava algumas funcionalidades, incluindo uma procedure de controle de estoque. Uma procedure que acabava controlando ali o estoque dos produtos que a gente tinha no nosso centro de distribuição. E de repente, durante o dia, essa procedure ela acabava ficando lenta, sem nenhuma explicação. Ela começava o dia muito bem, ia passando o horário do almoço, depois do almoço ficava muito lenta, muito ruim e ficava insustentável no período da tarde. E a gente não sabia o que poderia ser, né? Não tinha muito sentido esse comportamento, e aí a gente começou a investigar. A minha principal suspeita era o famoso parameter sniffing. Acredito que alguns de vocês já conheçam. Quem ainda não conhece, é legal dar uma pesquisada sobre isso. Resumidamente para vocês, lógico, bem resumidamente, porque é um assunto muito legal, muito interessante de você estudar sobre performance. É um cenário onde eu tenho a criação de um plano de execução que não é um plano de execução que serve para a grande maioria das minhas execuções. Então eu tenho uma Store Procedure, essa Store Procedure ela gera um plano, esse plano ele é colocado em cache, no plano cache, e por algum motivo, com o passar do tempo, esse plano deixava de ser ótimo. Esse plano ele era bom para as consultas feitas na manhã, mas ele era péssimo para as consultas feitas depois do almoço. Acredito eu, pela quantidade de vendas que acontecia durante o dia, né? Mais pedidos sendo feitos, a estatística era diferente, então a gente tinha uma queda brusca de performance. Ou seja, eu não tinha reutilização de plano. E o mais engraçado é que esse cenário ele começou de repente, depois que uma determinada feature de um determinado novo serviço subiu. E aí eu comecei a investigar, comecei a trabalhar no nosso processo de troubleshooting, encontrei um problema que eu queria resolver, tentei diagnosticar. E eu encontrei uma grande diferença entre as aplicações que já existiam e esse serviço novo que subiu.
A aplicação que já existia, ela conversava com um banco de dados utilizando um provider que era o ADONet. E esse novo serviço que foi desenvolvido, ele estava utilizando um provider que era o BDE do Delphi. Então a gente tinha dois providers de conexão diferentes que acabavam executando a mesma Store Procedure em momentos diferentes do dia. Isso já me deu uma luz, me deu um estalo em que eu suspeitei de um determinado problema, que é o seguinte: toda vez que você abre uma conexão num SQL Server, então toda vez que a gente vem aqui e abre uma conexão, abre uma nova query, essa conexão ela tem o que nós chamamos de parâmetros de conexão, certo? Parâmetros de conexão que são determinados automaticamente de acordo com o provider que você está utilizando. Então, o ADONet, quando abre uma conexão, ele determina alguns parâmetros específicos. O BDE, quando abre uma conexão, determina esses parâmetros com outras informações, ligados, desligados. E isso me deixou com uma certa curiosidade. Por quê? Porque se eu executo a mesma procedure em duas conexões diferentes, e essas duas conexões elas utilizam os parâmetros de conexão diferentes, eu posso ter uma mudança de plano de execução. Então eu posso, a mesma procedure, com os mesmos parâmetros de entrada, executando em duas conexões diferentes, com dois providers diferentes, eu posso ter uma geração de plano diferente, ou seja, a taxa de reutilização de plano, ela é muito baixa, muito baixa. E aí você pode estar dizendo assim para mim: pô, Vitor, mas que parâmetros de conexão são esses? Eu não estou te entendendo. Os parâmetros de conexão que eu estou comentando com vocês são esses aqui, gente, olha só. Então, se você vai nas propriedades da instância, então na propriedade da instância nós temos aqui a guia Connections. Dentro da guia Connections nós temos esse cara aqui, olha só. Vamos dar uma olhadinha com mais cuidado aqui. Vamos dar uma olhadinha com extrema cautela aqui, ó. Vou aumentar para vocês. São estes parâmetros de conexão que eu estou comentando com vocês. Vitor, agora eu entendi. Então eu tenho esses determinados parâmetros de conexão que afetam a forma como eu interajo com o SQL. Isso, gente, exatamente isso. Por exemplo, um dos parâmetros de conexão que a gente tem aqui, ó, a gente tem Quoted Identifier. O que significaria isso? Bom, o padrão do SQL Server para determinar um string é aspas simples, né, o apóstrofo. Se você marcar esse cara, a gente está dizendo que aspas duplas passa a identificar uma string. Certo? Outra coisa que a gente pode trabalhar aqui, a gente tem no SQL Server um padrão que se eu comparo nulo igual a nulo numa query, ou num where, num if, o padrão é retornar falso. Só que eu posso desligar esse padrão e pedir para o SQL que, se eu comparar nulo com nulo, é para você definir que é verdadeiro. Então, olha só, parece uma coisa simples, só que pode mudar completamente a forma como o otimizador de consulta gera um plano e analisa se esse plano ele pode ser reutilizado ou não. Então, no meu cenário, eu tinha a seguinte situação. Quando a conexão ela era aberta pelo ADONet, nós tínhamos o padrão bem definido, que é o padrão recomendado pela Microsoft, com as propriedades ligadas, que deveriam estar ligadas, e as propriedades que deveriam estar desligadas. Só que quando eu abria essa conexão através do BDE, alguns desses parâmetros eles vinham diferentes, eles vinham desligados quando eles deveriam estar ligados. E isso, analisando mais a fundo, dificultava a reutilização de plano. Tá? Então eu tinha uma reutilização muito baixa, porque era a mesma procedure, mas com parâmetros de conexão diferentes. Certo?
E como é que eu cheguei nessa solução? Como é que eu consegui demonstrar isso para a equipe de desenvolvimento e exemplificar para eles o porquê que nós tínhamos uma queda de performance tão grande? Usando Extended Events. Através de uma monitoração do Extended Events, eu consigo mostrar quais são os parâmetros de conexão definidos quando você faz um login, quando você abre uma conexão com SQL. Então eu consegui mostrar para eles que quando a conexão vinha do ADO, eu tinha uma lista de parâmetros configurada. E quando vinha do BDE, era uma lista com parâmetros configurados de forma diferente. Então eu quero montar essa sessão de monitoração com vocês, que pode parecer bem simples, só que resolveu um grande problema de performance que existia no meu ambiente. Então eu vou utilizar aqui dos nossos Extended Events, inclusive um template. A gente não tem construído muitas sessões de monitoração através dos templates que já existem no nosso SQL Server, e hoje eu vou utilizar um template, certo? Então vamos lá, eu vou criar uma nova sessão de monitoração, vou utilizar aqui a ferramenta gráfica, então vou numa nova sessão. Essa nossa sessão de monitoração, eu vou dar o nome de XXI Monitor Connection, certo? E eu vou utilizar um template. Então olha só, aqui nós temos templates, temos algumas configurações já pré-definidas, né? Nós já discutimos aí em vídeos anteriores, e eu vou usar esse template aqui, ó, Connection Tracking. Então esse template tem os eventos que eu preciso para demonstrar para vocês e explicitar para a equipe de desenvolvimento que nós temos aí parâmetros de conexão diferentes. Então vamos lá, eu vou utilizar esse cara, Connection Tracking, certo? Você pode ver aqui que ele te dá uma informação legal sobre o que esse template avalia. Vamos dar uma olhadinha nos eventos. Quais são os eventos que esse cara trabalha? Então ele trabalha aqui com 3 eventos, tá? 3 eventos. Temos aqui um evento de Connectivity Ring Buffer, temos um login e temos um logout, certo? Com esses 3 eventos eu vou conseguir, principalmente com o evento de login, eu vou conseguir mostrar para vocês quais são os parâmetros de conexão que estão definidos quando você abre uma sessão com SQL Server, tá? O legal do template, que você pode prestar atenção, ele já tem os eventos selecionados e também já configurados. Então olha só, eu já tenho aqui as actions para cada um desses eventos e eu posso definir filtros para cada um desses eventos. Legal, né? Então usar template vale a pena sim. Tem alguns cenários, como esse que eu estou passando para vocês, que o template resolveu muito rápido o meu problema. Tá legal? Além de já ter os eventos selecionados, também já está definido qual é o target, que vai ser um ring buffer, ok? Se você quiser alterar, você pode alterar qualquer uma dessas configurações, é apenas uma sugestão, né? Um template. Se você não quiser utilizar o ring buffer, como nós já discutimos aí, falamos em todos os vídeos, se você quer uma monitoração mais extensa, uma análise pós-monitoração, é mais interessante você armazenar isso num event file. Tá legal? Para o nosso exemplo, eu vou deixar no nosso ring buffer, eu vou criar essa sessão de monitoração, que começa parada. Então tá aqui, ó, nossa sessão de monitoração tá aqui criada, beleza? Ó, XZ Monitor Connection, eu vou startar esse cara. Então vamos lá, vamos startar e vou pedir aqui aquela nossa boa e velha monitoração ao vivo, live data, e vou simplesmente abrir uma conexão. Vou simplesmente ir aqui, ó, em nova query e abrir uma conexão com SQL. E vou aguardar um tempinho e vocês vão perceber que a gente vai ter algumas informações sobre a conexão que foi aberta no SQL Server, certo? Então olha só, a gente tem aqui algumas informações sobre a nossa conexão. Então eu tenho aqui login, eu vou aumentar aqui um pouquinho para a gente monitorar. Então eu tenho aqui uma conexão que foi aberta, certo? Um processo de login, tá? Qual foi o nosso hostname que conectou, algumas informações do tipo se é uma conexão DAC, tá? E o que interessa para a gente nesse cenário que eu descrevi para vocês é esse cara aqui, Options Text.
O que eu tenho dentro dessa minha Options Text? Eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhadinha comigo. Então olha só, aqui eu tenho todos os parâmetros de conexão. Então tem aqui todos os set options. Eu Code Identifier, Numeric Roundabout, ANSI Warnings, ANSI Nulls. Então aqui eu tenho todos aqueles parâmetros de conexão que eu mostrei para você na instância configurados. Esse é o padrão ideal. O Management Studio ele já trabalha com o padrão solicitado pela Microsoft, o que ela recomenda. O que ocorreu no meu cenário é que algumas dessas configurações via ADONet elas estavam exatamente assim, só que quando era aberto pelo BDE eu tinha algumas diferenças. Eu tinha, por exemplo, esse ANSI Nulls aqui, ele estava desligado. Eu tinha também o Code Identifier, ele também estava desligado. Então eu tinha alguns cenários bem diferentes do que o normal. Então eu tinha duas conexões executando a mesma procedure, mas com parâmetros de conexão diferentes, o que causou uma queda brusca na reutilização de plano. Pô, Vitor, bacana, e como é que você resolveu isso? Bom, uma das nossas primeiras solicitações ao time de desenvolvimento, né, uma das primeiras coisas que a gente pediu foi que houvesse uma alteração na conexão através do BDE e que esses parâmetros de conexão eles fossem definidos de forma fixa, né? Que você fizesse na mão, manualmente, as conexões, os parâmetros de conexão da mesma forma que o ADONet estava abrindo. Isso já melhorou muito o nosso problema, melhorou demais o nosso problema de performance, a nossa queda de performance. Tá? Outro trabalho mais extenso que a gente acabou tendo que fazer com a equipe de desenvolvimento foi analisar bem detalhadamente a Store Procedure, que era uma Store Procedure bem grande, uma Store Procedure complexa, e quebrar em 3 Store Procedures menores. Com essa quebra, a gente conseguiu um ganho de performance muito alto. Tá? Mas o principal problema que aconteceu de imediato foi a subida desse serviço que estava utilizando um parâmetro de conexão diferente. Legal, né, gente? É uma coisa que é bem simples. Acredito que a grande maioria de vocês não tenha passado por esse tipo de problema ainda. Espero que não venham a passar, mas se acontecer, fica alerta exatamente a isso. Se eu tenho várias aplicações utilizando tecnologias diferentes, conectando num mesmo servidor de banco de dados SQL, fica atento para que esses caras diferentes não gerem parâmetros de conexão diferentes, que pode causar aí uma queda bem grande da sua performance, uma taxa de reutilização de plano bem baixa, o que faz com que o SQL tenha que ficar regerando o plano a todo momento. Beleza, gente? Essa é uma dica bem rápida que eu achei extremamente interessante, um cenário que eu passei na semana passada, achei bem legal trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Continuo dizendo para vocês muito obrigado mesmo por acompanharem a série, por darem o feedback que eu tanto gosto, né, que eu utilizo muito para os próximos vídeos. Agradeço demais a todos vocês. Quero que vocês continuem participando. Não deixe de se inscrever no grupo, não deixe de se inscrever no blog, faz ali a sua assinatura no canal. Toda terça-feira vai ter um vídeo bacana e espero que vocês continuem me ajudando a produzir conteúdo útil para vocês, tá? A grande paixão que eu tenho de fazer isso é ajudar todos vocês, porque eu aprendo tanto quanto vocês, tá? Aprendo até mais que vocês, porque eu tenho acesso a cenários extremamente diversificados de cada um de vocês que me procuram, então acabo aprendendo muito mais com vocês do que vocês imaginam. E sou eternamente grato a todos por isso. Beleza, gente? Então a gente fica por aqui. Eu quero desejar a todos vocês uma excelente semana, que você tenha muita coisa bacana para fazer, aprende muita coisa nova de SQL Server, faz como eu faço. Eu tenho aí uma dica que eu sempre dou para todo mundo que trabalha comigo, que me pergunta: pô, Vitor, você estuda toda hora, o que você faz para estar sempre atualizado? Olha, eu tento aprender uma coisa nova de SQL Server todo dia.
nem que seja uma coisa simples, um comando novo, uma feature nova, até uma coisa complexa. Poxa, vou mudar a forma que eu utilizo uma funcionalidade do SQL Server, vou estudar um caso de uso, um cenário mais complexo. Mas eu tento aprender uma coisa nova de SQL Server por dia. Com isso, em um ano, você vai aprender 365 coisas novas de SQL, o que é muito legal. Beleza, gente? Então, eu agradeço a todos, desejo muitos problemas para vocês, que vocês consigam resolver todos. Se não conseguir, me procura, estou aí para ajudar todos vocês. Então é isso, gente, um grande abraço para vocês, uma excelente semana e até a próxima. Até mais!